Quero falar hoje sobre os jogadores que foram convocados do Atlético para representar as seleções do Equador e do Paraguai. No caso do Paraguai, o Júnior Alonso. No caso do Equador, nós tivemos aí o Alan Minda, o Alan Franco e também o Ángel Preciado. São jogadores que podem render milhões ao Atlético enquanto estão disputando o Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Sabia, Gão? É isso mesmo. Olha só, a FIFA tem um mecanismo em que ela bonifica o clube que teve jogadores convocados com uma quantia de $11 mil por cada atleta diariamente. Então, no caso do Atlético, são 4 atletas, $44 mil. Na cotação atual, algo em torno de R$228 mil por dia. E aí, a cada vez que o jogador vai seguindo na competição, né, vai passando para as próximas fases, o Atlético tem a oportunidade de faturar mais. Então, esse faturamento pode chegar a quase R$10 milhões. É isso mesmo. 8.890.000 caso Equador e Paraguai façam a final. É claro, Gão, é muito difícil isso acontecer, né? Equador e Paraguai não são favoritos a chegarem nem mesmo a uma fase quarta de final, mas o Equador é uma equipe que pode surpreender, né? Foi bem nas eliminatórias, segundo colocado, e se tivesse que apostar aí numa seleção que pode surpreender, uma delas, na minha opinião, seria o Equador, que tem, portanto, 3 atleticanos, e o atleticano vai torcer então para que o Equador possa seguir na competição, e aí o Galo segue faturando uma graninha, viu, Gão? Vários atletas do Galo na Copa, Vini. É legal, né, Hugo? Porque você mostra também que o trabalho está sendo bem feito. É claro que são jogadores, por exemplo, o Alan Franco, que é um titular absoluto da seleção do Equador. É um jogador que vem sendo questionado pela própria torcida do Atlético. O Preciado, que também tem moral na seleção do Equador, não emplacou ainda no Galo, não conseguiu ter uma sequência. E o Alan Minda, que é um cara que está começando a aparecer mais no Atlético agora, jogador de muito potencial, que eu acho que esse realmente ainda pode ter um futuro mais promissor com a camisa do Galo. Mas o torcedor do Atlético vai ficar de olho, e se eles se saírem bem, vão ser valorizados. Isso é bom pro Atlético. Não vou nem considerar muito o Alonso, porque esse já está de saída, mas é um jogador muito importante também na seleção do Paraguai. Vamos ouvir então o que disse aí o Jorge Nicola sobre Dudu. Informação, vamos ouvir. Falar agora sobre Dudu. O Galo quer negociar o atacante de 34 anos de idade, mas não será uma missão fácil. Os representantes do Dudu já deixaram bem claro, nas 2 últimas conversas com a comitiva do Atlético, de que ele só sai por um ótimo negócio. E quando eu falo em ótimo negócio, a primeira coisa é reproduzir de forma integral seu atual salário. O Dudu não aceita reduzir nenhum real dos seus vencimentos atuais, que giram na casa de R$1.100.000 por mês, com a lembrança de que o Cruzeiro ainda arca com quase R$1 milhão por conta do acordo da rescisão do seu contrato por lá. Além disso, o Dudu também só aceitaria deixar o Atlético se fosse para um time que ele entende que possa lhe ajudar na carreira. Ele não cogita a possibilidade de sair, por exemplo, para defender um time que vai brigar contra o rebaixamento, em que exista dúvida de se ele vai ser titular ou não. O que eu quero dizer é que o Atlético já sabe que não será uma missão fácil encontrar interessados. Nos últimos dias existiram 2 sondagens de clubes do futebol brasileiro, uma delas do Atlético Paranaense, que só conseguiria contratá-lo se o Galo ajudasse com parte dos vencimentos. O Atlético Paranaense afirma não ser capaz de assumir R$1.100.000 por mês dos vencimentos do jogador, que não entra em campo pelo Brasileirão há 5 rodadas desde 26 de abril, tudo para que ele não completasse o 13º jogo, o que o impediria de atuar por um rival. Dudu tá feliz ao lado da família, morando na cidade vizinha, Belo Horizonte, e só sai de lá se a coisa aparecer. A coisa que aparecer for muito legal. Na temporada atual são 27 jogos, 4 gols e 2 assistências. Tá aí, gente. E o Tanaka já trouxe a informação que ele se mudou recentemente para estar mais próximo do CT. Então, para ele deixar o Atlético, só se for algo muito bom para ele e para o Galo agora. Alguém vai arcar aí com o salário, né? Segundo o Tanaka, são R$900 mil que o Atlético paga por mês. Algum clube brasileiro vai arcar com isso? Acho muito difícil. Então é bem provável que o Dudu permaneça no Galo. Pode ser que aconteça algo aí, algo mude, né? E ele saia, mas é mais provável que ele fique. Em relação ao Lianco, o Lianco faz parte dos planos. E o Atlético não quer vender o Lianco. Não tem planos para isso. Até porque, né, Hugão? O Atlético renovou o contrato do Lianco em agosto do ano passado, até o final de 2029. Então, essa questão de negociação do Lianco não passa nesse momento pela cabeça do Paulo Brax, do Pedro Daniel, que são os homens fortes hoje do Galo, né? O CEO, o Paulo Brax, que é o VP de futebol, né? O vice-presidente. Então, portanto, nesse momento, não faz parte dos planos do Galo a negociação do Lianco, viu, Gal? Segue sendo uma peça importante, como destacou o Paulinho, o Lianco, né? Porque o Atlético já deixou claro que ele não está livre no mercado, não está no mercado. O Galo conta com o atleta até
Final da temporada, Vini. A chegada do Léo Duarte, ela gerou esse burburinho, né? De que o Lianco poderia estar de saída. Gera aquele desconforto, que é próprio natural. Juan. Sim. Mas, Hugo, eu não trocaria o Léo Duarte pelo Lianco. Eu acho que o Lianco é mais jogador. Aliás, pra mim é o melhor zagueiro do Atlético. Não desta temporada, mas tecnicamente ele é o melhor. E a gente precisa considerar o contexto. O Lianco voltou de uma lesão muito grave e voltou rápido demais. Então é normal que o atleta ainda não esteja no seu melhor nível. Tem que recuperar a parte física, tem que recuperar a parte até psicológica, do cara ter mais confiança jogando. Eu acho que esse período da Copa vai ser importante demais pro Lianco se recuperar, depois que o Atlético voltar aos treinos, para poder se condicionar bem e ter um segundo semestre muito bom. Eu tenho total confiança que o Lianco vai voltar a jogar em alto nível. Ele é muito bom jogador. Às vezes se perde um pouco em relação ao personagem. Sim. É isso. Mas faz parte do pacote Lianco, né? Ele tem que ter... combo, né? É o combo, é isso. Mas joga muita bola. Acho que o Lianco é um excelente zagueiro, assim, da primeira prateleira do futebol brasileiro, dos que atuam aqui. E se recuperar o seu futebol, volta a ser titular do Galo. Botar um ponto final nisso, tá? O Atlético não quer e não vai negociar o Lianco. É um atleta que o Atlético conta com ele para o restante da temporada e que recentemente renovou seu contrato, né? Em agosto do ano passado, até o final de 29. Portanto, quer sim recuperar o atleta e conta com o Lianco para o restante do ano. Vamos trazer aí o que disse agora o Igor Assunção, da 98. Segundo ele, pode chegar camisa 10 no Galo. Vamos ouvir aí, ó. O vice-presidente de futebol, o Paulo Brax, está aí em busca dos nomes pedidos pelo Eduardo Domingues, ou pelo menos as posições pedidas por reforço pelo Eduardo Domingues. Ele disse que vai trazer, quer trazer de 4 a 5 reforços, mudanças em todos os setores. Então já trouxe um zagueiro, com a saída do Júnior Alonso é bem provável que um zagueiro pela esquerda também possa ser. O Atlético tentou o Juan Jesus, o que acabou não acontecendo, não concretizando a negociação. O primeiro volante também, já que o Tomás Pérez não é um jogador que tem tido muito a confiança do treinador. E aí lá na frente, meio-campista, atacante pela beirada e camisa 9, pode pitar aí algumas dessas posições. Em relação ao meio-campista, a informação que surgiu para mim ontem é de que um jogador sul-americano pode também pintar no Atlético para ser esse camisa 10. Então estamos tentando ir em busca desse nome para poder trazer para você, para a audiência aqui da 98, tá? Tá aí, então. Então o Atlético em busca de um meia camisa 10 sul-americano. Vamos lá. Primeiro uma coisa que eu tenho que dizer, né? Lembrar, essa questão do zagueiro pelo lado esquerdo ali, e se a gente pensar bem, não teve muita necessidade, a não ser que alguém saia desse zagueiro que o Atlético trouxe pro lado direito, né? O lado direito tá até tranquilo. Pro lado esquerdo é que tá complicado, só tem o Vitor Hugo. Mas falando sobre um meia sul-americano. Se a gente pensar no elenco, nós temos aí o Bernard, que tem feito essa função de armador, e temos o Scarpa. O negócio do Scarpa, o problema do Scarpa é o seguinte, ele primeiro tá lesionado, né? Daqui a algumas semanas ele vai poder treinar normalmente, mas quando estava apto, ele pouco jogou com o Barba. O Barba não gostava, não sei se é falta de intensidade, o que é, mas ele não jogava com o Barba. E ele é um armador, pode fazer essa função tranquilamente. A forma com que o Barba joga também, pelo menos, a não ser que ele mude, mas não é assim, para ter aquele camisa 10 clássico, não. Eu acho que é mais um meia armador, um cara também com velocidade e tudo, porque não tem bem esse meia clássico no time do Barba. Você tem 2 alas, né? Tem sido Coelho e Renan Lodge, aí você tem Cassierra, Alaminda, e aí tem jogado o Bernard, mas que não é aquele 10 clássico. Então vamos ver aí, eu acredito que seja um meia atacante que o Atlético pode estar buscando, e aí nós vamos ver, né, jogadores livres no mercado, então com um valor mais baixo para você conseguir contratar esse jogador. De fato, tá aí a informação, Igor Tepper é muito bem informado, então se ele receber essa informação que o Atlético estaria em busca de um camisa 10 sul-americano, e a gente tem visto que algumas contratações não tem vazado nada, às vezes não vaza nem que o Atlético vai trazer aquele igual o Léo Duarte, ninguém imaginava um zagueiro agora pro lado direito, e chegou, o Atlético anunciou, ninguém tinha falado nisso, então ele já descobriu que um meia sul-americano pode chegar, mas quem pode ser que a gente só descubra quando o Atlético anunciar. O Atlético tem feito isso muito bem. O Atlético renovou o contrato do Guilherme Pires, goleirão do Sub-17 do Galo, tem 16 anos, hein? Goleirão, que participou, inclusive, da final que transmitimos aqui na Itatiaia, do Atlético contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil Sub-17 esse ano. O Galo perdeu nos pênaltis, ele até fez a parte dele, defendeu um pênalti, mas não foi suficiente para dar ao Atlético o título da competição. E também participou da conquista do Brasileiro ano passado. Em outubro, o Atlético foi campeão frente ao Grêmio,
campeão brasileiro sub-17, o Guilherme já estava no elenco. E detalhe, hein? Contrato até o final de 29 com o Guilherme Pires, que é goleiro da base do Galo, e ainda uma multa contratual de 60 milhões de euros, dá mais de 350 milhões de reais o Atlético está segurando aí em relação a esse jovem atleta que tem mostrado potencial e que por isso teve aí o seu contrato renovado e teve seu primeiro contrato profissional com o Galo, viu, Galo? Atlético monitora jovem zagueiro do Vélez, diz imprensa argentina. O Atlético estaria acompanhando a situação do zagueiro Thiago Silveiro, de 20 anos, que pertence ao Vélez. A informação foi divulgada pela imprensa argentina, que aponta o Galo como um dos interessados no defensor. Até o momento não houve proposta oficial ou contato formal do Atlético com o clube argentino. No entanto, uma possível transferência em busca de mais minutos em campo não está descartada. Aí tá falando aqui características do jogador: com 1,88 de altura, Thiago Silveiro atua preferencialmente pelo lado direito da defesa. A característica chama a atenção porque o Atlético já conta com diversos zagueiros destros, né, ali pro setor. Já pelo lado esquerdo da zaga, aí tem apenas o Vitor Hugo, né? Concorrência na Argentina. Tá aí, ó, situação atual. Interesse especulado pela imprensa argentina sem proposta oficial do Atlético até o momento. Bom, saiu isso de fato, tá? Na imprensa argentina, de que o Atlético estaria interessado neste zagueiro. Eu, sinceramente, acho muito difícil o Atlético buscar esse jogador, porque, primeiro, 20 anos, e você vai ver aqui no Transfermarkt, ele não é bem avaliado, né? Até porque pouco jogou no Vélez, acho que são 18 partidas, né, que ele entrou aí no profissional. Mas assim, a não ser que seja um zagueiro pro sub-20, né, não viria para jogar, claramente, ainda mais pro lado direito. Ele iria estar à frente de Lianco, de Tressoldi, do próprio Léo Duarte, que chegou, do Ivan Roman, caso ele fique? Não. Então, é uma notícia que, assim, eu não acredito, mas pode ser que o Atlético pense em trazer o Siga, esteja monitorando e pense nesse zagueiro para o futuro. Pode até ser, mas não faz muito sentido, né? E pelo Transfermarkt, aliás, pelo SofaScore, ele realmente atua pelo lado direito, tá? Ele joga mais ali pelo lado direito, também é algo que não faz sentido nenhum. Se fosse pro lado esquerdo, você ainda ficaria, bom, será? Às vezes vai apostar num zagueiro que joga pelo lado esquerdo, mas é o que o Atlético poderia buscar ainda, né? Tá aí o Thiago Silveiro. Mas assim, ó, tá vendo aqui, ó? Ele atua mais pelo lado direito. Então não faz o menor sentido o Atlético buscar esse zagueiro, a não ser uma promessa aí para o futuro, né? E aí, o que você achou? Você acha que o Atlético deveria apostar e contratar esse zagueiro ou não? Tamo junto, um abraço a todos, bom final de semana, a gente se encontra aí nos próximos dias, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu! É isso aí, massa. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia a todos. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês. Peço aí o like de vocês, você que curtiu o vídeo aí, tá bom? Deixa o like, ajuda demais. E claro, deixa o meu convite aí para quem tá chegando agora, não se inscreveu ainda, não conhece o canal, tá? Vem fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, tá? Ativa o sininho de notificação, muito importante para tu sempre ficar sendo notificado toda vez que sair uma notícia nova aqui no canal. E peço o seu like aí para dar aquela força pro canal. O seu like é muito importante, tá? Ajuda demais o canal a crescer. Conto com vocês, tá? Fique à vontade aí. Convido vocês a estarem olhando os vídeos anteriores para vocês verem que esse canal só traz notícia aqui do Atlético Mineiro, tá? Fique à vontade para deixar também a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Sobre contratações, vendas. Você concorda, não concorda? Deixa aí sua opinião. A gente quer saber o que você acha tudo sobre isso. E sem falar que sua participação ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá? Que curte ali o Galo, é de grande ajuda também pro canal, tá bom? Ajuda demais o canal a crescer também, a gente agradece muito. Se o YouTube indicou esse canal para você, porque você é atleticano, tá? Então seja muito bem-vindo, esse canal foi criado para atender você. Quero agradecer a todos aí a preferência que vocês estão dando aqui ao canal, tá? Espero que vocês permaneçam aí com a gente aí. Então é isso, verifique aí sua inscrição, se está inscrito. E também verifique se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Muito importante, tá bom? Um forte abraço. Assim que surgir notícia, a gente volta com mais notícia aqui no Galo Eterno Galo News, tá bom? Forte abraço a todos, tamo junto, massa. E até a próxima. Valeu!